quando um pitbull, encharcado, silencioso e com os olhos fixos em algo que ninguém conseguia ver, invadiu o hospital. A recepcionista congelou. O segurança derrubou a caneca de café tentando reagir, mas o cão não parou. Avançou pelos corredores com a urgência de quem carrega um segredo. Desviava dos enfermeiros, ignorava os gritos. Corria como se a vida de alguém dependesse disso. E quando perceberam onde ele estava indo, já era tarde demais para pará-lo, porque o que ele estava prestes a fazer desafiava tudo que a medicina podia explicar. Naquele dia, a cidade dormia sob uma chuva fina, daquelas que não assustam, mas também não cessam. Dentro do hospital, tudo seguia como em qualquer outra noite. Luzes baixas, monitores apitando suavemente, passos ritmados dos plantonistas e o silêncio que entre os corredores parecia sagrado, até que, de repente, as portas automáticas da emergência se abriram sozinhas. Não havia ambulância, não havia pacientes, apenas um som abafado de goteiras. E então, ele entrou, um pitbull, encharcado da cabeça às patas, respiração ofegante, corpo tenso. Mas o que mais chamou a atenção foram os olhos. Não procuravam nada. Eles sabiam. Estavam fixos, direcionados, como se enxergassem algo que ninguém mais via. A recepcionista demorou um segundo para reagir. O som das patas molhadas no piso ecoou pelos corredores vazios. Ploc, ploc, ploc. O segurança finalmente se levantou num salto, derrubando a caneca de café sobre a mesa. O líquido se espalhou, mas ele nem olhou. Seus olhos estavam fixos no animal que avançava sem hesitação, como se aquele hospital fosse sua casa. "Ei, ei, pra aí!" gritou o homem com uma das mãos na cintura, a outra erguida. Mas o cão não parou. Ao contrário, acelerou o passo. Passou por ele com um desvio ágil, sem demonstrar medo, nem agressividade. Era como se estivesse atrasado, como se soubesse exatamente onde precisava chegar, e o tempo estivesse contra ele. A recepcionista, agora em pé, levou a mão à boca. "De onde ele veio? Isso é perigoso, chama a segurança do andar de cima." As enfermeiras do plantão, ao ouvirem o alvoroço, saíram dos postos. Algumas recuaram instintivamente, pressionando as costas contra a parede. O instinto de autopreservação falou mais alto. Afinal, um pitbull solto, molhado e ofegante, correndo por um hospital no meio da madrugada, dificilmente parecia um bom sinal. Mas ali havia algo diferente. Ele não rosnava, não babava, não desviava o olhar. Um dos enfermeiros, de jaleco azul, pegou um carrinho de medicação vazio e tentou bloquear a passagem. Sem sucesso. O cão deu um salto lateral, escorregou um pouco na curva, mas se manteve em pé, nem sequer olhou para trás. Seus olhos estavam fixos num destino que ninguém ali conhecia. Para onde ele está indo? Pediatria! Ele virou para o lado da pediatria! As vozes se sobrepunham, ordens, suposições, medo, mas nada, absolutamente nada fazia o animal parar. A chuva lá fora seguia caindo fina e a marca de suas patas formava um rastro molhado que cortava o hospital como uma linha de propósito. O elevador estava ocupado, então ele seguiu pela escada de serviço. Um funcionário do setor de limpeza que descia com um balde se assustou ao ver o cão subindo em disparada. Mas tudo aconteceu tão rápido que ele sequer teve tempo de perguntar. Enquanto isso, o rádio da segurança chiava. "Cão solto no setor infantil. Repito, cão no setor infantil. Contenção imediata." O aviso no rádio fez com que 2 enfermeiros do plantão noturno se posicionassem no corredor da pediatria. "Se ele vier por aqui, a gente bloqueia. Não tenta encostar, só segura a distância", disse um deles com a voz firme mas tensa. O som das patas se aproximava de novo, mais devagar agora, mas ainda determinado. Ploc, ploc, ploc. Quando o cão apareceu na curva, os 2 se entreolharam. Por um segundo hesitaram, mas tentaram. O da esquerda abriu os braços tentando parecer imponente. O outro pegou uma lixeira plástica e a virou, tentando fazer barulho. "Ei, ei, volta, vai embora!" Mas nada funcionou. O pitbull desviou como um vulto entre pernas e rodinhas de carrinho de medicação. Os 2 homens tropeçaram tentando alcançá-lo, mas quando se levantaram, ele já havia dobrado o corredor final. "Ele passou! Droga! Ele passou!" O rádio chia novamente. "Quarto 217. Ele tá na frente do 217. A correria se intensificou. Chamaram o segurança. Chamaram a supervisora de enfermagem. Chamaram a administração. Mas todos estavam atrasados. Porque quando finalmente alcançaram o fim do corredor e dobraram a última curva, o cão já estava parado, diante da porta, imóvel, o focinho colado na fresta inferior, o peito arfando, o corpo tremendo levemente, como se contivesse algo que não podia mais esperar. Do lado de dentro, uma criança em coma, recém-internada após um acidente doméstico, 5 anos de idade, estado grave,
sem respostas aos estímulos desde o momento da chegada. O corredor estava em silêncio. Atrás do cão, uma pequena multidão de profissionais se acumulava. Segurança, enfermeiros, a supervisora do turno e um médico que havia vindo correndo do andar de baixo. Todos hesitavam. "Vamos tirá-lo daí com cuidado", sussurrou alguém. Mas antes que qualquer ação fosse tomada, o cão se mexeu. Com a ponta do focinho, empurrou lentamente a porta que estava entreaberta. E com uma cautela surpreendente para um animal tão forte, ele entrou. Sem correr, sem invadir. O quarto estava em penumbra. O bip do monitor cardíaco era o único som audível. A menina deitada sob lençóis brancos parecia dormindo, mas era um sono profundo demais. Nesse momento, o que antes era urgência virou espanto. Funcionários invadiram o quarto, prontos para agir. Segurança à frente, enfermeiros com panos e cordas improvisadas, tudo indicava que o animal seria contido à força, mas assim que cruzaram a soleira, pararam, como se tivessem sido puxados por um freio invisível. O pitbull estava em cima da cama, não em ataque, não em confusão, mas em silêncio. Suas patas, mesmo molhadas, não haviam derrubado nada, nem um fio do soro, nem um botão do monitor. Era como se ele soubesse onde pisar. E então, com uma lentidão quase ritualística, ele se aproximou do pequeno corpo deitado. Olhou fixamente para o rosto da menina, cheirou de leve seus cabelos e, enfim, deitou o focinho sobre o peito dela. A menina, ainda inconsciente, mantinha o rosto sereno. O cão, imóvel, apenas respirava com ela, no mesmo ritmo, como se seus corações estivessem, de algum modo, se reencontrando. "Não toquem nele", disse uma voz calma no fundo. Era o médico que vinha observando tudo desde o corredor. Ninguém ousou discordar. A supervisora de enfermagem recuou um passo. A segurança não insistiu, e as mãos que antes estavam prontas para agir se abriram, vazias. A enfermeira-chefe se aproximou com cuidado. Observou o monitor cardíaco como já havia feito tantas vezes nas últimas horas. Mas agora, algo estava diferente. "Doutor, pode vir aqui um instante?" O médico, que havia pedido para não tocarem no animal, aproximou-se devagar. Seus olhos se fixaram no visor. Ele franziu a testa. "Você tá vendo o que eu tô vendo?" "Tô." Os batimentos cardíacos da menina, que até então estavam fracos, irregulares, ora acelerando, ora despencando, agora se estabilizavam. O ritmo tornava-se firme, constante, rítmico. "Isso não tem explicação", murmurou o médico. Mas havia mais. A pele da criança, que nos últimos dias oscilava entre um tom pálido e amarelado, ganhava cor. As extremidades não estavam mais tão frias. Os dedos da mão esquerda, os mesmos que haviam ficado paralisados desde a internação, mexeram sutilmente. Um movimento pequeno, quase imperceptível, mas que todos ali testemunharam. "Ela se mexeu", sussurrou uma das enfermeiras, quase com medo de dizer em voz alta. "Ela mexeu os dedos." O pitbull não se moveu. Apenas continuava ali, respirando com ela. A tensão da sala havia mudado. Não era mais medo, não era mais espanto. Os profissionais que antes queriam tirar o animal agora apenas observavam, não como equipe médica, mas como testemunhas de algo que desafiava a lógica e tocava a alma. O monitor seguiu apitando, regular, vivo, e cada bip naquele momento parecia dizer: "Ela está voltando." O médico recuou, quase sem fôlego. Encostou-se na parede olhando para o cão. Naquele momento, os protocolos deram lugar ao silêncio respeitoso, como se todos ali compreendessem, mesmo sem saber explicar, que algo maior estava em curso. Foi então que uma voz veio do corredor. "Com licença, alguém pode me dizer o que está acontecendo aqui?" Era o doutor Samuel, plantonista da ala de trauma. Havia chegado atrasado ao turno, após atender uma emergência externa. Quando se aproximou da porta, parou. Seus olhos pousaram direto no cão deitado sobre a menina. Congelou. "Pera, esse cachorro", ele murmurou, com um tom que misturava susto e reconhecimento. A supervisora se virou para ele. "Conhece?" O médico se aproximou mais, como quem confirma uma memória que não queria ser lembrada. Abaixou-se, observou o cão de perto, depois olhou para a criança. E então, quase sem voz, disse: "Esse é o Thor." O nome caiu no quarto como uma chave girando dentro de uma fechadura antiga. Ele era da menina. Tava com ela no dia do acidente. A casa pegou fogo, lembra? A menina foi trazida às pressas, desacordada. Disseram que o cachorro tinha morrido. Ninguém falou nada. Eu mesmo vi a mãe desesperada perguntando por ele. Procuraram por dias. Achavam que ele tinha fugido ou ficado preso lá dentro. A enfermeira-chefe se aproximou. "Você tem certeza que é ele?" O médico assentiu. "Tenho.
Mas como ele voltou agora? E como sabia que ela estava aqui? Silêncio. Todos pareciam se fazer a mesma pergunta, mas ninguém tinha a resposta. Verifica se tem chip, sugeriu alguém. Uma das enfermeiras saiu às pressas e voltou minutos depois com um leitor portátil. Aproximou o scanner da nuca do cão, que não reagiu, sequer abriu os olhos. Apito. Localizado. Código ativo. Nome Thor. Proprietária. Lara Oliveira, 5 anos. A notícia correu rápido pelos corredores. Em minutos, os telefonemas foram feitos. A família foi chamada com urgência. A mãe da menina chegou primeiro. Tinha o rosto inchado, os olhos avermelhados pela exaustão dos últimos dias e do trauma acumulado desde o acidente. Mesmo assim, entrou correndo, atravessando os corredores como quem foge da própria dor, e quando passou pela porta do quarto 217, parou. Seu corpo travou. Os olhos buscaram instintivamente a cama da filha, e então viram. O pitbull, molhado, quieto, deitado sobre ela com o focinho ainda apoiado em seu pequeno peito. Por um segundo, a mãe não conseguiu reagir, como se o cérebro recusasse a cena. Como se o coração batesse mais forte que a razão. Mas não havia dúvida. Mesmo depois de tanto tempo, mesmo com o pelo mais escuro pela chuva, mesmo com o cheiro de hospital no ar, ela reconheceu. Andor! A voz saiu fraca, quase falhada. Thor, é você? O cão ergueu a cabeça devagar. Seus olhos encontraram os dela. Não abanou o rabo, não latiu, apenas a olhou. Firme, serene, presente, e aquilo bastou. A mulher caiu de joelhos no chão, as mãos tremendo. Cobriu o rosto e começou a chorar. Meu Deus, você voltou, você voltou pra ela. Todos à volta respeitaram aquele instante. Não houve perguntas, nem orientações clínicas. A cena falava por si. Thor permaneceu ali, observando a mãe de Lara com um olhar que ninguém conseguia descrever, mas todos compreendiam. Era como se dissesse, eu achei, eu trouxe de volta. Agora ela não está mais sozinha. O pai da menina chegou logo depois. Viu a esposa ajoelhada, chorando e o cão sobre a cama. E por um segundo apenas ficou parado na porta com a respiração travada. Lentamente ele se ajoelhou ao lado da mulher e colocou o braço em volta dela. O casal ficou ali, em silêncio, observando aquele cão que, contra todas as probabilidades, havia retornado. Thor olhou para os dois, mas não se moveu. Seu olhar voltou para Lara. Ele ainda estava em guarda. A enfermeira-chefe deu um passo à frente. Falou baixo com a voz embargada. A gente pode tentar transferi-lo para outro quarto, acomodá-lo até as visitas. O hospital não permite animais, mas... O médico plantonista interrompeu com um leve sorriso. Ele não é uma visita. Todos o encararam. Ele é parte do tratamento agora. O silêncio se desfez num leve murmúrio de concordância. Era impossível negar. Desde que Thor chegou, a menina melhorava a cada hora. Os sinais clínicos estavam ali, mas mais do que isso, a presença dele mudava o ar da sala. Tornava tudo mais vivo, mais esperançoso, mais humano. A mãe de Lara se aproximou da cama e passou a mão com delicadeza sobre o pelo encharcado do cão. Thor fechou os olhos, mas não saiu do lugar. Ele ainda não tinha terminado sua missão. Ainda precisava ter certeza que Lara iria voltar. Nos dias que se seguiram, o hospital inteiro mudou. Funcionários que antes passavam apressados começaram a andar mais devagar ao passar pelo quarto 217. Alguns paravam na porta só para ver, em silêncio, a cena que seguia igual, noite e dia. Um cão grande deitado sobre a cama de uma menina pequena. Thor raramente saía do lugar. Comia pouco, dormia menos. Estava sempre ali como se o tempo dele fosse medido não em horas, mas em batimentos cardíacos compartilhados com Lara. E ela começava a dar sinais cada vez mais claros. Até que numa manhã de segunda-feira, tudo mudou. O sol invadia o quarto com um tom amarelado e quente. A mãe de Lara estava ao lado da cama, segurando sua mão. Thor, como sempre, deitado sobre o peito da menina. E então, sem aviso, ela abriu os olhos. Não com força, não com alarde, mas com a suavidade de quem desperta de um sonho antigo demais. A mãe segurou o choro. Lara, a menina piscou, tentou mexer os lábios, fez força, e então, com voz quase imperceptível, soprou o impossível. Thor... O cão ergueu a cabeça. Deu um leve latido, o primeiro desde que havia entrado naquele hospital. Abanou o rabo, mas não saiu do lugar. Só olhou para ela, como quem diz, você voltou. O momento foi registrado por uma enfermeira do turno. O vídeo viralizou em questão de horas. Menina acorda do coma e primeira palavra é o nome do cão que a reencontrou. Cão-herói invade hospital e salva criança desacordada. Thor
O pitbull que desafiou a lógica e curou com o coração. Jornais locais, rádios, perfis de notícias, todos queriam contar a história. Mas o hospital não quis glamour, quis respeito. Na semana seguinte, a direção criou um novo programa de apoio emocional pediátrico. Chamaram terapeutas, revisaram normas internas, abriram exceções cuidadosamente estudadas e nomearam oficialmente o primeiro membro do projeto, Thor. O crachá foi impresso com cuidado. Nome Thor, cargo, cão terapeuta voluntário, unidade pediatria. Ele não entendeu o que significava, mas parecia saber que ali tinha cumprido algo. Dias depois, quando Lara foi transferida para a ala de recuperação, Thor a seguiu. Sem guia, sem convite. Na saída do hospital, pacientes e funcionários bateram palmas. Alguns choraram, outros sorriram, mas todos, sem exceção, estavam comovidos. Não era só por Lara, não era só por Thor, era por tudo que aquela história havia devolvido. Fé, confiança e a lembrança de que, às vezes, o impossível acontece. E quando perguntaram à mãe de Lara o que ela achava de tudo aquilo, ela respondeu com os olhos marejados. A gente achava que tinha perdido os dois, mas, na verdade, foi o amor entre eles que não se perdeu. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora, imagine um bebê que desaparece no meio da madrugada, uma porta aberta com rastros de sangue e o cachorro da família que some sem deixar vestígios. Será que ele fugiu? Será que atacou? Ou será que ele sabia o que estava prestes a acontecer antes de todo mundo? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!